Hoje o assunto é regularização predial, um assunto polêmico e que hoje estamos recebendo por aqui a secretária de Finanças, Ivete Malman, e também o secretário de Planejamento Urbano, Luiz Magnani, os dois que estão fazendo um tour também pelos veículos de comunicação e levando essa informação, não é mesmo, Ivete? Isso mesmo, Dani. Estamos aqui para falar de uma importante regularização predial, mas que impacta na vida dos empresários, né? Então é importante trazermos informações, trazer para eles as novidades que a legislação tem para que ele possa avançar e estar regular junto ao fisco municipal. Bem, Luiz, primeiramente tudo começa lá com você na sua secretaria e depois vai terminar na da Ivete, né? Então explica para nós como que funciona. Quando a gente fala que começa na nossa secretaria, além do projeto começar na nossa secretaria, hoje a Prefeitura de Sinop, o município de Sinop é integrado com o REDSIM da Juscemat. Então, o processo REDSIM, que é o processo de abertura, de licenciamento das empresas, ele começa na minha secretaria, que é a secretaria que diz se o local é adequado, o zoneamento é adequado para que aquela empresa funcione e esteja ali apta a atender os seus clientes ali, e finaliza na secretaria da Ivete, quando é emitido o alvará de funcionamento dessa empresa. Quem precisa fazer essa regularização predial? A regularização predial todas as pessoas precisam fazer, desde a residência até a indústria. Então passa pela residência, pelo comércio, pela indústria, pelas entidades de serviço, né, pelas igrejas, né, todas essas empresas, todo mundo que tem um prédio tem que estar regular. O prédio em si tem que estar regular. A gente não imagina, mas ela vai muito além. Por exemplo, um profissional, um médico, um dentista, são detalhes que estão ali que passam pelos profissionais ali também, não é? Isso, é muito importante que isso fique claro, que assim, às vezes é uma clínica e dentro dessa clínica o médico ou o dentista ele tem sua sala. Então, além da clínica, do prédio grande estar regular, a área que ele está alugando também tem que estar regular. Uhum. Então, por quê? Porque junto conosco, na Juscemat, junto no REDSIM, também está o CRO, está o CRM. Então, eles fazem as fiscalizações deles. Então, a clínica tem que estar regular, o prédio em si, e também esse espaço que ele aluga. Porque o dentista, né, tem a sua cadeira ela passa por um licenciamento da vigilância sanitária, e é muito importante que esses projetos estejam todos certos, porque senão acabam, ao final, não recebendo o alvará de funcionamento desse local. Vamos, então, fazer um exemplo aqui. A pessoa tem um lavador. Ok. O que precisa fazer? Como é que funciona? Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo é pedido de viabilidade para esse local. Uhum. Então, a gente vai ver dentro do zoneamento do município, que foi feito pelo plano diretor em 2023, que se esse local é um local comercial. Sendo um local comercial que atenda a isso aí, a gente dá essa viabilidade de local. A partir desse momento, a gente fala que dispara para todas as outras secretarias. Dispara para o Corpo de Bombeiros, dispara para a Vigilância Sanitária, dispara para a Secretaria de Meio Ambiente. Todas elas se manifestam, todos os membros, né, todos os artistas envolvidos no REDSIM, eles se manifestam. Se ele tem que ter o licenciamento ou se ele é dispensado disso. Num caso de um lavador, por exemplo, ele precisa de um licenciamento ambiental. O que envolve, além da Secretaria, né, de Planejamento. Aí começa já a envolver os outros. Ela já sai da Secretaria de Planejamento e passa para a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente vai visitar esse local e vai dizer se ele precisa fazer um sumidouro, se ele precisa fazer uma fossa, o que ele precisa fazer para que esse local esteja apto a funcionar o lavador. As paredes, tudo isso aí a gente vê como funciona. Acessibilidade, que é muito importante. Passado esse estágio, aí recebendo essas licenças, aí ele vai para a Secretaria de Finanças, onde é emitido o alvará. Uhum. Mas esse sistema, para ficar bem claro, ele é feito junto com o contador ele recebe onde ele precisa dos licenciamentos. E a partir de então, ele segue dentro do sistema REDSIM, ele segue dando as informações. Ele trabalha dentro desse ambiente, que é o sistema REDSIM. Ele não precisa ficar andando de secretaria em secretaria. Uhum. Ele comunica através do sistema e o sistema vai disparando para as secretarias, que aí sim, a fiscalização das secretarias, elas vão ao local para ver se ele está apto a funcionar. Já mudando de área, indo para a saúde, isso, por exemplo, quando a gente fala de toda essa regularização, vai implicar até lá no CRM, no caso do médico, médico, né? Isso então, mesmo. Assim, é um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Então, por exemplo, o médico, se ele tiver qualquer pendência no CRM ou o dentista no CRO, isso vai ser acusado dentro do sistema, ele precisa procurar a sua entidade para regularizar. Né? Mas o mais importante desse processo todo é o local onde ele vai atender. Esse local tem que estar adequado.
Tem que ter todas as acessibilidades, porque assim, você trata acessibilidade e segurança, principalmente segurança. Mas acessibilidade porque você vai estar tratando com todo tipo de pessoas, desde a criança até o idoso, né? Você vai estar tratando com todas essas pessoas que precisam desse atendimento. Então, além de estar com acessibilidade adequada para todas as faixas etárias, ele também tem que ter essa questão da segurança. Por isso, o Corpo de Bombeiros está junto conosco nesse processo todo, porque algumas das empresas são vistoriadas diretamente pelo Corpo de Bombeiros, que daí tem suas normas próprias. Ivete, quando a gente conversa assim, parece que é rígido. Qual é o objetivo? Bastante fiscalização, tudo. Qual que é o objetivo quando a gente fala dessa lei de regularização predial? Qual que é o objetivo do município? Porque as pessoas falam, mas antigamente não tinha, enfim. Né? Então, vamos explicar um pouquinho melhor essa parte? Vamos explicar por quê. Nós somos de uma cultura, né, onde nós iniciamos a cidade, onde Sinop precisava progredir, onde nossas atividades econômicas, né, principalmente comércio, prestação de serviços, eles são fundamentais, tem uma grande importância, né, na nossa economia municipal, mas nós chegamos num momento onde a legislação tem sido cada vez mais exigente no sentido, principalmente, de garantir saúde pública, que é o caso da vigilância sanitária, tanto a estadual quanto a municipal, a legislação ambiental, porque hoje, principalmente, grandes empresas, elas precisam ter essa questão da responsabilidade ambiental, essa questão com dano ambiental local, porque isso gera problemas de saúde pública também. Então, nós temos aí o licenciamento pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pela SEMA, né, quando o empreendimento ou atividade é de licenciamento estadual, mas também nós temos que nos preocupar, em especial, hoje, com a legislação do próprio Corpo de Bombeiros. Então, às vezes, as pessoas, né, estão mais preocupadas, olha, por que eu tenho que fazer isso? É uma questão fiscal? Não apenas uma questão fiscal, mas também uma questão de segurança, né? Em nosso município, a gente tem vivenciado, no ano passado, nós tivemos incêndio de 5 prédios, 5 empresas. No ano de 2026, nós já tivemos incidentes também em empresas, e isso traz para nós cada vez mais responsabilidade do município, dos demais órgãos de fiscalização, para garantir principalmente a segurança, né, e as questões de saúde e ambientais que essas legislações nos impõem. Então, para iniciar, né, o Luiz coloca aí principalmente do processo que inicia na secretaria dele de planejamento, mas ela vai desencadeando conforme, quando nós falarmos de empresas, conforme as atividades que ela tem no CNAE. Então, vai depender muito das atividades que a nossa empresa tem no CNAE. Então, dependendo do CNAE e das atividades que serão exercidas, caberá aí esses licenciamentos. E também, muito também depende da metragem. Metragens menores têm, muitas vezes, licenciamentos dispensados, em alguns casos, simplificados, e também no Corpo de Bombeiros há uma simplificação na questão do laudo do bombeiro, para situações em que os prédios são menores. E aí, mais uma vez, só porque o meu prédio é pequeno, eu não vou ter que licenciar? Vai depender do tamanho do empreendimento e da atividade. Porque se eu tiver uma atividade de risco 3, que é aquela que nós entendemos realmente como perigosa, mas ela for numa sala de 70 metros quadrados, vai precisar do licenciamento. Ou, às vezes, eu tenho um prédio de 500 metros quadrados, mas a minha atividade é risco 1, então nem sempre eu vou precisar do licenciamento. Mas você não precisa se preocupar. O conhecimento dessas informações, o seu contador tem e vai lhe auxiliar justamente na condução desse processo dentro da Redecim. Que gerou uma certa polêmica, por exemplo, prédios antigos. A pessoa, já tem há mais de 10, 20, 30 anos esse prédio, né? Mas, assim, foi onde a gente mais ouviu a parte da questão polêmica. E, Ivete, está sendo feita uma fiscalização também e precisa da regularização? Como vai funcionar? Porque muitos ali fazem a locação desse espaço, né? Então, já tem, por exemplo, o dono, mas tem uma outra pessoa utilizando aquele prédio. E agora? Exatamente. E essa é uma grande preocupação do município, né? Porque nós sabemos que no município de Sinop a atividade imobiliária ela é intensa e também responde muito fortemente na parte econômica. Porém, nem sempre quem é o dono da empresa é o dono do imóvel. E ele está num prédio locado. Então, para fazer a sua regularização predial, deve ser o dono do imóvel que deve fazer, o proprietário. Então, mesmo que o empresário queira, sem a autorização e a atividade do proprietário, o dono da empresa que está alocando esse espaço não vai conseguir a regularização. Então, é importante que a gente faça essa sensibilização de quem é o proprietário do imóvel. O que isso impacta na vida do seu locatário
Se você não fizer a regularização do seu imóvel, o seu locatário não terá a emissão do alvará. Então, no ano de 2026, as empresas que não estiverem em prédios regulares, elas já estão sem a emissão do seu alvará no exercício de 2026. Então, isso é um grande problema para quem é empresário. Por quê? Porque isso vai afetar as suas atividades no exercício delas, em razão de não estarem regulares com o seu alvará 2026. Isso sujeita essa empresa às fiscalizações, né? E a fiscalização, muitas vezes, gerará, além de multas, até possibilidades de interdição daquela atividade. Por quê? Porque ele está num prédio irregular que não traz a questão da segurança, ou seja, do Corpo de Bombeiros, ou da vigilância sanitária, ou da questão ambiental. Então, nós não estamos falando apenas de uma questão de pagamento de tributo ou fiscal. Nós estamos falando de um conjunto de ações que precisam estar regulares para que aquela atividade possa ser exercida naquele prédio. Por isso, a importância de nós falarmos com quem é proprietário do prédio, para que ele se sensibilize. Muitas vezes o que acontece, né? Então, eu tenho uma empresa para a qual eu loquei o meu prédio, e essa empresa pediu para que eu adeque o meu prédio, para que eu regularize. Eu, proprietário, me nego a fazer, porque nós estamos com alguns casos assim. Não quero fazer investimento, não vou fazer a regularização e prefiro não fazer. O meu locatário acaba rescindindo o contrato e vai para um próximo local que está regular. Não tem problema, eu vou locar para uma outra empresa. Porém, essa empresa permanecerá com o mesmo problema. Não será concedido a ela alvará de funcionamento, porque o prédio permanece irregular. Ou seja, a pessoa vai perder aquele aluguel e o município está dando condições para que a pessoa consiga regularizar, Ivete, porque assim, você perder um aluguel, hoje a gente coloca uma faixa, um valor muito bom, né, o mercado aquecido, é um valor que é bem significativo. E para a pessoa regularizar, como que isso funciona? O que vai pesar lá no orçamento dela? É importante trazer essa informação e é por isso que a gente quer muito que essa informação chegue aos empresários e aos proprietários dos imóveis. A Prefeitura Municipal, por meio do prefeito Roberto, do nosso vice Paulinho, em conjunto com a Câmara Municipal e as entidades de classe, como a CDL, que foram e nos trouxeram essa demanda, em especial, né, dizendo das dificuldades dos empresários, da dificuldade do dono do prédio em fazer essa regularização, em razão dos valores das taxas, não é mesmo, Luiz? Em razão da questão do ISS, da construção. Então, tudo isso foi atendido pela Prefeitura, pelo prefeito, com o apoio da Câmara, alterando legislações. Então, o ISS-QN do município, para a construção civil, ele era de 4%. Houve uma redução para 2%, né? Então, houve uma facilitação para que ele pudesse ter uma redução nesse custo. Também foram discutidas legislações que flexibilizaram e reduziram a questão dos valores da taxa de regularização desse prédio. Então, o município vem fazendo melhorias, principalmente em legislação, para possibilitar que essas empresas e esses proprietários de imóveis possam fazer a sua regularização com custos menores e ainda ofertando parcelamentos maiores. Nós tínhamos uma lei anterior cujo parcelamento era pequeno, e isso era uma das grandes críticas, que inviabilizava a questão da regularização porque pesava no orçamento das empresas. Então, hoje nós ofertamos um parcelamento em até 24 vezes, então isso faz com que nós trouxamos aí uma condição para que essas pessoas possam se regularizar. Uma parcela com valor talvez mais acessível, né? Sim. Se colocar o valor do aluguel, enfim, vai ficar mais fácil de conseguir regularizar, né? Exatamente. E nesse aspecto, o Luiz, que pratica essas atividades diariamente, pode trazer essas informações, né, Luiz? O quanto melhorou a redução das taxas de regularização predial, não é mesmo, Luiz? Houve essa tratativa com os vereadores, com o CDL, com a SES, com a Unicim, com a Asconte, que foi um grande parceiro nesse trabalho todo aí conosco, e trazendo não só o empresário, mas também os contadores que acompanham isso no dia a dia. E aí nós conseguimos fazer o quê? Que passar pela Câmara de Vereadores, entrar em consenso com os vereadores, era um pedido também da Câmara de Vereadores, para que a gente pudesse atender o empresariado, e nós pegamos a taxa que existia anteriormente, nós reduzimos ela de 40% a 50% em alguns casos, aplicando esses valores, e agora no ano de 2026, nós estamos ainda dando um desconto em cima dessas taxas que já tiveram essa redução de mais 50%. Então, assim,
ficou uma taxa dentro do que foi solicitado, dentro do limite que a gente conseguiu chegar para atender todo mundo. E aí nós estamos nesse ano de 2026 com esse trabalho aqui de divulgação, porque nós já estamos chegando no meio do ano. Nós precisamos que essas empresas se regularizem, porque igual a Ivete falou anteriormente, o problema não é da empresa que está alocando, o problema é do prédio. Se eu perder o meu cliente que aluga o meu prédio, pensando que eu vou alugar para outro, sem regularizar o prédio, eu estou perdendo 2 vezes. E nós estamos enxergando que isso pode acontecer, e nós estamos alertando aos proprietários de prédio, né, que eles não percam o seu cliente e que eles ajudem o seu cliente a se manter lá com um prédio regular. Quando a gente fala no prédio regular, a questão maior que a gente tem é de acessibilidade, a questão maior é de segurança. Que você frisasse quais são esses pontos levados em consideração para a regularização. O que tem que ter? A lei de regularização, ela flexibilizou muitas coisas. Então, qual que é a flexibilização? Hoje, um prédio no município comercial, um prédio novo, ele pode ocupar 80% do terreno. Um prédio a ser regularizado, ele pode ocupar 100% do terreno. Né? E se for um prédio misto de 70%, ele passa para 95%. Um residencial de 60%, ele passa para 90% de ocupação. Então, assim, é uma flexibilização que a gente fez na norma da construção civil, para poder atender esses prédios antigos, que é o grande gargalo que nós temos no município. Questão de acessibilidade, banheiros, a acessibilidade mínima a gente exige, que seja a rampa de acesso, banheiro acessível para atender o seu cliente, que seja o piso tátil, que é o piso direcional, para quem tem necessidade de utilizá-lo, para que possa utilizá-lo na frente do prédio, na entrada do prédio, a barra de segurança para acessibilidade, para que a pessoa que tem dificuldade de locomoção, para que ela possa acessar o prédio. É a acessibilidade mínima que a gente vem cobrando para que essas pessoas possam ter os prédios regulares. Então, assim, não se inventou a roda, né? A gente só pegou o que tinha e a gente viu o que precisava nesses prédios. A gente vistoriou vários prédios na Avenida Júlio Campos, os prédios mais antigos da cidade, no grande centro da cidade, para ver qual a necessidade que a gente tinha de atender essas pessoas e até o limite que a gente conseguiria chegar. Então, a gente conseguiu chegar num consenso. Então, hoje as empresas, elas têm essa facilidade, tanto financeira, né, do parcelamento das taxas terem sofrido uma redução, mas também essa flexibilização do que elas podem ocupar e da construção que elas têm que fazer. A preocupação maior hoje que nós temos é com a segurança. A gente gosta de frisar isso porque não importa eu ter um prédio bonito por fora e inseguro por dentro. Você vai estar atendendo pessoas e o risco de acidente pode trazer danos muito, muito sensíveis à sociedade toda. E, Luiz, aqui a gente está falando do caso de muitas empresas, né, ocupando esses prédios, mas vale a pena a gente frisar a questão das residências também. Vocês estão fazendo uma fiscalização, teve o georreferenciamento, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Está acontecendo, já terminou? Foi utilizado o drone também? Como é que foi feito esse trabalho? Nós estamos num trabalho de georreferenciamento, para que fique bem claro, o município de Sinop, todos os municípios do Brasil, nós temos que entregar o cadastro imobiliário do município georreferenciado para o governo federal até final de 26, né, Ivete? 26, 31 de dezembro. Dezembro de 26. De 26 nós temos que entregar esse georreferenciamento para o governo federal. Então foi feito o georreferenciamento. Ele está em fase de finalização, porque é um processo muito detalhista, né? Então, além de voar com o drone, nós fazemos pontos fixos de drone, e agora está sendo feito o mapeamento das ruas também, para que seja entregue completo para o governo federal. Então, assim, isso já foi feito, alguma parte, já está sendo utilizado esses drones, a gente tem acesso às imagens, tudo, para que a gente tenha, além do município regular com os prédios, que a gente tenha a administração municipal regular com o governo federal, porque isso impacta na vida, no dia a dia do cidadão sinopense. E no caso das casas, como que vai funcionar? A residência, as residências, elas têm que ter, porque a gente fez o georreferenciamento, a gente já sabe a metragem dessas casas. Se houve alguma discrepância, que o cidadão, o contribuinte, ele procure o município para a gente fazer uma outra vistoria no imóvel dele. Mas assim, a gente voou com o drone, fez a medição das casas, fez toda a planta genérica do município para que a gente tenha esse acesso. E agora nós estamos utilizando isso para notificar o cidadão que está tendo
que houve um acréscimo, que ele precisa regularizar essa casa, que essa casa tem que estar regular com o município, principalmente porque algumas das casas elas passam a ser tratadas como pequenos escritórios também, né, de endereço fiscal. Então isso é muito importante que ele tenha também todas as casas, todos os comércios regulares dentro do município. E por meio agora dessas imagens, é a forma que vocês utilizam também para fazer essa fiscalização. É uma forma de fiscalização. Nós fazemos a fiscalização diária do fiscal na rua, né, o dia a dia, mas também essa fiscalização que é muito importante para nós, porque nos abre o olho no município de uma forma muito mais rápida. A gente consegue acessar de uma forma muito mais rápida. Lembrando que o sistema de fiscalização por drone, ele não é um sistema que é feito um mês e depois é esquecido, um ano e depois é esquecido. É um sistema constante de renovação de dados que a gente vai continuar fazendo, então, para que a gente tenha sempre atualizado os dados do município. Uma forma de manter a cidade organizada, né? Nós temos que manter uma cidade organizada. Sinop é conhecida por ser um município ordeiro, um município que o contribuinte ele gosta de estar em dia com suas obrigações. Então, assim, a gente tem que prezar por todos os contribuintes do município, principalmente prezar para que o município não seja penalizado ou penalize alguém indevidamente. E assim, Luiz e Vete, o que a gente estava dizendo também é assim, às vezes tem pessoas que sempre fizeram tudo certinho, né? Então a lei tem que funcionar para todos. Aquela pessoa que está fazendo certinho já está tirando dinheiro ali para honrar com tudo que ela precisa, né? Quando elas têm um prédio, quando ela está construindo, enfim, que a gente sabe que tem os impostos, tem tanta coisa que pesa. Então, assim, tem que ser igual para todos. E o município, ele vem avaliando isso, né? Isso é um princípio constitucional, é o princípio da isonomia. Tem que ser igual para todo mundo, né? O cidadão, ele tem que ser tratado igualmente em todos os lugares. Então, a gente vê essa situação de que uns fazem tudo certinho e o outro, às vezes, não faz tudo tão certo. Então, a gente quer igualar essas pessoas, igualar não fazendo tudo certo. A gente sabe que é difícil, que a situação financeira não é fácil para ninguém, né, que todos têm que honrar os seus compromissos, e é difícil que isso aconteça sempre, mas aqui é o papel do município, é de facilitar, é de assessorar, é de trazer o contribuinte para o seu lado, porque nós, município, dependemos também, nós somos contribuintes, né, Ivete? Sim. Então nós dependemos dos nossos parceiros contribuintes para que a gente tenha tudo em ordem, tudo em dia. Vamos frisar, então, esse prazo para regularização. Até quando as pessoas têm para organizar tudo isso? É importante dizer que para quem precisa do alvará de 2026, ele já está sem o alvará. Então, primeira medida, se você não recebeu o seu alvará, é porque você está em um prédio irregular e você precisa ou buscar imediatamente a regularização ou que o seu proprietário desse imóvel faça essa regularização. Prazo final para a regularização com desconto de 50%, que é muito importante. Luiz já frisou na fala dele, houve uma redução na taxa de regularização e desta taxa, com valores reduzidos para o ano de 2026, em especial há um desconto de 50%, que pode ser parcelado em até 24 vezes. Então, para que as pessoas não percam esta oportunidade, cujo prazo se encerra no dia 15 de dezembro. Então, algumas pessoas que estiverem aí nos acompanhando talvez pensem, que bom, vou esperar até o dia 15 de dezembro para regularizar. Eu vou dizer a você, não aguarde. Por quê? Porque se você for empresário e não recebeu o seu alvará 2026, você está sujeito às fiscalizações, à aplicação de multa e, inclusive, a interdição do seu estabelecimento, uma vez que você está funcionando irregularmente sem o alvará. Então, é importante que não aguarde o prazo final, né? Se você for proprietário de uma residência e não tiver dependente do alvará 2026, o prazo aí com descontos é 15 de dezembro de 2026. Para os demais ainda há essa condição, daí já sem descontos dessa regularização. Por que é tão importante o ano de 2026? Em razão dos descontos e desse parcelamento que facilita muito a vida daqueles que querem a regularização. E mais uma vez também, Dani, só para frisar, Sinop é uma cidade que tem crescido muito e quando a gente faz uma reflexão sobre cidades cujos prédios são irregulares, aonde às vezes, em razão da falta, né, dessa regularidade, acontecem tragédias, né, que elas podem acontecer em razão, às vezes, até de questões climáticas, muitas vezes a gente faz uma reflexão, qual é a Sinop que nós queremos, né? Qual é a Sinop que a gente deseja para nós e para essa sociedade, né, que tanto trabalha e busca estar regular? É um local onde nós tenhamos não apenas, né, a questão econômica,
mas a questão de segurança de infraestrutura, para o prédio que eu frequentar, para a loja onde eu comprar, que ela esteja regular, para a clínica onde eu for fazer o meu tratamento de saúde esteja regular, para o ambiente onde o meu filho estuda, para que aquele prédio tenha segurança e realmente seja bom para que o meu filho possa estudar. Então, são sobre esses assuntos que nós estamos falando, não é uma questão apenas econômica e financeira. Mas também pensando na questão econômica e financeira, o município precisa criar um ambiente aonde a concorrência seja leal, aonde quem está trabalhando corretamente, pagando seus impostos, atuando de maneira adequada, não tenha uma concorrência desleal, porque isso é muito desmotivador para quem é um empresário, para aquele que realmente contribui com a nossa cidade, paga seus impostos. A gente sabe que para construir um prédio regular, talvez eu tenha que fazer um investimento um pouco maior. Para fazer o licenciamento, eu preciso atender normas ambientais. Para atender a segurança dos bombeiros, eu preciso de atividades como a colocação de hidrante, dependendo do tamanho do meu prédio, mas aquele que não se preocupa com isso e constrói o prédio sem esses investimentos e está no mercado aí concorrendo comigo de maneira desleal. Então, o município também quer que nós tenhamos aí uma cidade que realmente oferte tudo isso, mas também seja um local onde haja a concorrência leal, onde o fator econômico seja justo para todos aqueles que atuam no nosso mercado. Uhum. E aproveitando que estamos falando já aqui com vocês, na oportunidade de recebê-los, vamos falar sobre a questão do alvará, as pessoas que promovem os eventos também, né? Que esse que teve outras mudanças, um assunto bem polêmico também, e é o momento da pessoa ficar bastante antenada e honrar e seguir as normas que foram adotadas agora, né, Ivete? Sim, é muito importante falar sobre isso, né? O Luiz também nos auxilia cotidianamente nessa pauta, que também não é uma pauta simples, mas também precisamos dizer que são praticamente os mesmos atores envolvidos na regularização predial, os mesmos atores que estão envolvidos nessa dinâmica da questão de alvarás de evento, que é justamente um local adequado para a realização do evento, que passa pela Secretaria de Planejamento, para que você também tenha, se você for ofertar nesse seu evento, alimentação, bebidas, para que você tenha um local adequado, principalmente na questão da alimentação, que tenha aí os laudos da vigilância sanitária, para que se você for fazer um evento, para que você tenha qualquer estrutura modificada, também a aprovação no Corpo de Bombeiros, para que somente ao final você consiga ter o alvará do seu evento. Então, é importante falarmos sobre isso, porque essa também é uma reclamação muito forte da comunidade, que também foi trazida pelas entidades de classe, em especial a CDL, também tratou muito desse assunto conosco. Por quê? Porque antigamente era uma taxa única, um valor único para todos os tamanhos de evento. Se o evento tivesse 50 pessoas ou 5.000 pessoas, o valor da taxa era o mesmo. Então, houve um escalonamento. Então, nós classificamos mini eventos de pequenos, de médio e de grande porte, aí sim por categorias e quantidades de pessoas, e isso diferencia o valor da taxa para pagamento, assim como também diferencia quais são as exigências para cada tipo e para o tamanho do seu evento. Então, isso facilita também a vida de quem promove os eventos do nosso município. É importante dizer que se você alocar um espaço que estiver regular, estiver totalmente preparado, né, para receber eventos, mas não alterar a parte interna dele, né? Você também não precisará fazer o alvará separado, porque aquele local já tem o seu alvará, já está regular. Por exemplo, às vezes assim, a gente sabe alguns eventos, né, que por exemplo, Norte Show, Expo Norte, enfim, a pessoa já sabe como prosseguir. Mas gera um pouco de dúvida, por exemplo, uma festa de casamento. A pessoa que não tem aquela experiência em fazer um evento, mas ela vai casar, fazer uma festa de casamento. Por exemplo, lá no bairro as pessoas se juntaram, fizeram lá uma festa junina, uma comemoração. Para esses casos, Ivete, como funciona quando surge essa dúvida da comunidade? E aí, eu preciso ou não procurar o município? O que eu tenho que fazer? Qual seria a orientação? Como funciona? Sempre procure informações junto ao setor de tributação. Nós temos um setor de tributação, né, que cuida dessa parte de eventos, e nós acompanhamos todos os tipos de eventos, sejam eles aqueles que incidem o tributo, né, que às vezes, olha, eu vou promover um evento e vou comercializar ingressos, vai haver incidência de tributos. Ou mesmo aqueles que são promovidos por entidades sem fins lucrativos, que pode ser igrejas, podem ser associações, enfim, todas essas entidades, elas também estão submetidas à emissão do alvará
para o seu evento. O que não acontece é a cobrança da taxa, porque eles são isentos. Mas o protocolo de segurança deve ser seguido por todos, sejam atividades que haja comercialização ou não. Por que isso é importante frisar? Porque, por exemplo, nós vamos promover um jantar para o Dia das Mães, né? Lá num espaço da igreja, por exemplo. Se esse espaço interno e se o prédio, local onde vai haver o jantar para a comemoração dos Dias das Mães estiver regular e ele estiver com atividades lá para essa ação, ele não vai ter que tirar esse alvará eventual. Mas se eu fiz uma alteração interna, coloquei um palco, contratei um som, fiz algo diferente, coloquei decoração, mesmo que eu tenha o alvará daquele espaço, eu vou ter que ter a autorização do Corpo de Bombeiros, o alvará do Corpo de Bombeiros, porque houve uma alteração interna daquele espaço. E isso pode gerar problemas de segurança. Então, é sempre importante que, se você for promover eventos, busque orientações. Não faça esse seu evento sem orientação. Então, hoje nós temos feito reuniões constantes, né, com os vários segmentos da sociedade, sejam eles promotores de eventos tradicionais, né, aqueles que comercializam, sejam as entidades sem fins lucrativos, as igrejas, os templos religiosos. Nós temos buscado fazer rotineiramente reuniões para justamente explicar. Por quê? Porque até uma corrida de rua precisa do alvará. Por quê? Porque ela é uma atividade esportiva e ela causa impactos na sociedade e pode sim trazer problemas de segurança. Então, não é apenas o evento num local fechado que precisa do alvará. São as mais variadas atividades, culturais, esportivas, religiosas. Por isso é importante que você busque informações para que você não tenha aí o risco de não ter o seu alvará emitido para a sua atividade. Pegando o seu exemplo, Dani, por exemplo, uma comunidade que se reúne para fazer uma festa junina. Aquela comunidade se reuniu, vão organizar uma festa junina que não tem fins lucrativos, que é os vizinhos se reunindo, mas eles vão colocar as barracas, as tendas. Essas tendas, elas têm que passar pela vistoria do Corpo de Bombeiros. Elas têm que ter uma responsabilidade técnica sobre elas de um profissional habilitado para que ele possa montar essas tendas ali. Por quê? Ele vai, às vezes, vou montar a tenda aqui e vou fritar o pastel aqui, né? E é uma tenda que tem uma lona em cima, então corre-se o risco, o bombeiro tem que autorizar para que seja feito. Então foi bem o que a Ivete falou, não é só o lugar fechado, mas sim todos os eventos. Então a gente tem que ter conhecimento, porque o que a gente preza muito é a segurança. A corrida de rua, por exemplo, se você vai montar a corrida de rua, você vai colocar 4 ou 5 tendas para atendimento médico, para ter alimentação ali que é servida para os corredores, abastecimento de água, tudo tem que ter isso aí. E principalmente... questão do trânsito. Isso que eu ia chegar agora, principalmente a situação do trânsito. Eu tenho um percurso, nós temos corrida que teve, por exemplo, final de semana passado, agora uma corrida de 10 quilômetros, que começou na Praça da Bíblia, foi até a Unifacip, voltou à Praça da Bíblia, né? Então são 10 quilômetros. Um trecho bem significante no trânsito, bem significativo para o trânsito, porque você atravessa várias avenidas importantes, você está numa das avenidas mais importantes do município, com pessoas praticando atividade física. Ali continua o movimento de carro, movimento de moto, movimento de bicicleta, que pode acontecer um acidente. Então o trânsito tem que estar sabendo, porque a questão maior de tudo que a gente fala, e eu volto a frisar, é a segurança das pessoas que moram no nosso município. E às vezes é até difícil da gente falar aqui nesse momento, isso, aquilo, porque às vezes é um detalhezinho que vai modificar tudo. Então, onde é importante as pessoas procurarem, né, Ivete? Hoje você citou esse departamento para que tirem as dúvidas, né? E que, enfim, o objetivo não é barrar, mas que se tenha segurança para todos, né? Exatamente. E mais uma vez a gente volta para aquela questão da justiça com quem está regular. Muitas vezes eu tenho uma atividade, né? E aí, não, resolvi na quarta-feira promover um evento e, né, enfim, eu não vou comercializar ingresso, mas eu talvez não cuido com a questão de segurança. As pessoas que promovem o evento, elas precisam ter o entendimento que elas respondem civil e criminalmente pelos danos que elas podem causar. Então, qual é a importância de você ter o alvará do seu evento? É justamente para que você passe por esse protocolo de segurança e para que você tenha a regularidade daquilo que você está fazendo. Então, às vezes, são os mais variados eventos, né? E a gente tem sempre a necessidade de questionar. Muitas vezes eu vou promover um evento, mas ele é um evento corporativo,
né? Então, nesse evento corporativo, dependendo do local, eu não preciso providenciar o alvará. Mas, se ele for num espaço aberto, onde ele interferir na vida da sociedade e de outras pessoas, resolvo fazer uma dinâmica. O meu evento é corporativo, porém, vamos fazer uma dinâmica que influencia, às vezes, no entorno do local onde eu vou fazer. Para esse caso, você vai precisar ter o seu alvará eventual. Então, é uma diversidade de situações que a gente precisa avaliar caso a caso. Então, é importante que sempre haja essa busca de informações primeiro, para que a gente possa dar segurança e orientação técnica. E aí já se pensa com fraternizações de fim de ano, empresas com bastante colaboradores, né? Isso. Tudo mudou hoje em dia. Já o que era, talvez, alguns anos atrás, agora já está diferente. Mas é essa situação, de ela ter a informação adequada, para não ser surpreendida depois com a fiscalização na hora do evento e acabar não realizando o evento por não ter se licenciado adequadamente. Luiz, a Ivete já passou as informações aqui referente ao alvará, e as pessoas então agora que estão assistindo a gente e vão começar a se organizar com a questão da lei de regularização predial. Aonde que elas têm que ir? O que elas têm que fazer? Qual é o começo de tudo isso? O começo de tudo isso aí é procurar um profissional habilitado. Então, assim, nós temos em Sinop um grande número de engenheiros, um grande número de arquitetos, técnicos em edificações, que são habilitados a fazer a regularização junto à secretaria. Então, principalmente, ela ter essa informação com essas pessoas que nós estamos conversando frequentemente com eles, para que eles possam falar assim, olha, o seu prédio ele tem essa situação que ele precisa regularizar. Né? A pessoa chegar lá e falar assim, eu tenho um prédio que é ali. A gente teria que fiscalizar esse prédio. Então, ele procurando o profissional já informa ele, já auxilia ele nesse processo. E aí, dependendo do que ele tem que regularizar, ele é montado um processo. Esse processo inicia na secretaria. Hoje, esse processo é totalmente online. Né? Então, ele entra com esse processo, a gente já libera taxa, já libera várias outras situações. Uma coisa que a gente tem que deixar bastante claro na lei de regularização hoje, os prédios que foram construídos anteriormente a 2021, eles passam por um processo de reconhecimento de decadência do imposto. Então, assim, a pessoa pode solicitar a decadência do imposto, isso vai ser analisado. Então, ele começa com o profissional e aí começa a análise da prefeitura e aí começa o andamento dele. Não demora, é um processo rápido que a gente consegue avaliar esse processo. No máximo 30 dias aí a gente está com os processos finalizados, né? E ele já consegue, já de início, saber o que ele tem que regularizar. Ele recebe o alvará, regulariza o prédio, recebe o habite e fica tudo em dia, tanto com o município, né, com a construção municipal, mas também com a fiscalização da Receita Federal. Ivete, quem não tiver em dia com o município, quem tiver com pendências, esse ano não tem refis, né? Não. É importante também dizer para a população que por isso é tão importante o parcelamento que a gente está ofertando, né? As reduções e o parcelamento. Então, não perca essa oportunidade, né? Às vezes a pessoa ela fica com um pouco de medo, Dani. As pessoas às vezes têm receio, falam, olha, não vou lá na prefeitura porque eu não quero contar que eu estou irregular. E aí, o que vai acontecer? Nós, de qualquer maneira, vamos descobrir por quê. Com o georreferenciamento, com o cruzamento de dados que o município é obrigado a fazer em virtude da reforma tributária, cuja obrigação do município é entregar a base de dados atualizada e georreferenciada para a Receita Federal, isso vai nos proporcionar encontrar as irregularidades nas construções. Então, nós já vamos saber. E o que o município tem por obrigação fazer? Fazer a apuração e fazer o lançamento desse débito. Então, para evitar esse desgaste, busque antes o fisco municipal, faça uma negociação, aproveite as taxas reduzidas, aproveite-se do parcelamento e venha para a regularidade. O município não tem a intenção de penalizar. O município não pode se omitir na sua obrigação legal de cumprir a legislação, porque senão os órgãos de fiscalização adequadamente responsabilizam o município. Então, nesse momento, nós estamos pedindo a sensibilização dos empresários, dos proprietários, não percam essa oportunidade, porque passada essa fase dessa legislação de regularização, o município tem por obrigação atuar. E aí, com o rigor da lei. Então, a gente não quer alcançar essa fase, a gente quer demonstrar que o município fez alterações de legislações e legislações importantes para auxiliar o nosso município, auxiliar o contribuinte
a vir para a regularidade. Então, o nosso objetivo maior é sensibilizar a todos para que a gente não alcance essa fase e possamos juntos caminhar para essa regularização. Ivete, realmente às vezes tem algum tipo de pendência que acaba passando. Algumas realmente a pessoa deixa, né? Você sabe que a pessoa está junto porque ela quer. Mas tem outras que acabam passando. E a equipe está por lá, né, assim, na secretaria, sempre atendendo muito bem, né? Pelo menos eu, das vezes que eu precisei ir, sempre fui muito bem atendida, o pessoal, né, muito atencioso também, né, e orientando. Igual você diz, às vezes, com uma forma de parcelamento, com oportunidade para a pessoa conseguir resolver aquele problema, né? Muitas vezes esse contribuinte está preocupado, né? Olha, meu prédio é antigo, vou ter que pagar o imposto. Não, se ele é anterior aí a 2021, ele vai fazer um processo administrativo, comprovar que esse prédio é antigo. Aí, nesse caso, cabe a decadência da incidência do imposto, então ele não vai precisar pagar, porém ele vai ter que pagar a regularização, a taxa. Então, são facilidades, né, que o município tem buscado, né, trazer para o contribuinte para que ele venha para a legalidade. Trazer ele para a legalidade é criar um ambiente saudável e de segurança coletiva. Então, é importante que a gente faça isso de maneira conjunta. Até porque a gente espera, né, que esse nosso contribuinte, se regularizando, tenha acesso a crédito, tem acesso a uma empresa que às vezes eu não vendo para empresas maiores porque eu não passo pelo compliance dela, porque a empresa precisa que eu esteja regular ambientalmente. Então, às vezes eu não consigo vender para empresas maiores porque me falta algum licenciamento. Estando totalmente irregular, o próprio mercado abre oportunidades de crescimento para a empresa regular. Então, a gente precisa pensar que às vezes o que parece ruim é um investimento para que eu passe para uma fase maior, que essa empresa cresça e faça com que ela ainda possa ter outras oportunidades. Então, às vezes, a gente precisa trazer isso de uma maneira mais clara para o nosso empresário, no sentido de que ele também tem ganhos com essa regularização. Elas precisam ser atendidas, né? Então, a gente tem hoje em Sinop um grande ramo de franquias. Essas franquias, se elas estão em prédios irregulares, elas não recebem nem produto da própria franquia. Olha a situação, já não consegue. E ela está dentro da franquia. Então, assim, hoje, tanto essas empresas de fora, que elas vêm se instalando no município, elas vêm mostrando também para o município, né, esse atendimento que eu não posso, eu como franquia dentro do município, eu não posso atender uma outra empresa dentro do município porque o prédio está irregular. Então, faz parte do comércio global, né, que isso aconteça. Então, assim, você quer ser atendido, você quer ser atendido por uma empresa de São Paulo ou por uma empresa de Nova York, por exemplo, você tem que estar em dia com o seu prédio, em dia com o fisco, para que você consiga ser atendido. E essa entrevista, então, de hoje, especial sobre a Lei de Regularização Predial, e nós recebendo aqui no estúdio Ivete Malman, a secretária de Finanças e Orçamento, e também o Luiz Magnani, o secretário de Planejamento Urbano. Ivete e Luiz, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês já há anos, né? Servindo a comunidade, que a gente pode dizer. E vocês sempre muito atenciosos em ser esse elo entre a comunidade e o município. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu agradeço, acho que é muito importante esses momentos que a gente possa esclarecer para os munícipes, né? Tanto o trabalho que vem sendo feito, quanto a prestação de serviço que a gente vem dando ao município, com as equipes, né? Então nós estamos lá à disposição, todas as equipes, tanto a minha quanto a da Ivete, para atender a população e não se acanhem. Eu acho assim, tem dificuldade, tem necessidade, precisa de um esclarecimento, nos procure. Nós estamos lá para atender. E também dizer que o prefeito Roberto, junto com o seu vice Paulinho, é muito sensível, em especial às demandas trazidas pela comunidade, como foram trazidas, e esse trabalho, tanto dessa lei de regularização, quanto da lei de eventos, é resultado de sentarmos, dialogarmos com a sociedade civil organizada, como a CDL e como as outras entidades civis, aonde nos trazem as demandas, as dores, as reclamações, e o prefeito, junto com o Paulinho, com a sensibilidade que tem tido, consegue levar isso ao Poder Legislativo e mudar leis, facilitando aí esse ambiente de negócios. Então, estamos abertos, queremos que a nossa comunidade continue trabalhando em parceria com o poder público, porque é isso que faz a nossa cidade forte. Ok, muito obrigada. E eu e você temos o nosso próximo encontro, aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.